Em pauta. Em pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade, com a jornalista Blenda Maraíza. No ar, Programa Em Pauta, a sua revista eletrônica semanal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso Programa Em Pauta, sua revista eletrônica semanal do canal 14 na NET Anápolis. No programa de hoje eu vou receber o Dr. Victor Lisboa Campos, advogado, e na pauta de hoje vai ser sobre pensão alimentícia. Você que tem alguma dúvida com relação à pensão alimentícia também, não pode perder, tá bom? Esse bate-papo, claro, afinal de contas vamos falar sobre os nossos direitos. Ele aqui é o nosso colunista aqui dentro do nosso programa. Mas antes da gente ir para o bate-papo, quero fazer um agradecimento especial à agência de comunicação BM Comunicação Integrada, que é a agência que produz este programa, mas trabalha com assessoria de imprensa, marketing digital, marketing político. Agende uma visita pelo WhatsApp 99105-7392. 99105-7392. Quero fazer os agradecimentos também ao Centro de Estética e Beleza Paula Castro, que cuida muito bem de mim aqui para estar à frente das câmeras para vocês, viu? O Centro de Estética e Beleza Paula Castro fica na Rua Senador Canedo, no bairro Jundiaí. O telefone de lá é o 3943-4545. 3943-4545, aberto diariamente, inclusive aos domingos e feriados, viu? Não tem já aquela desculpa para poder ficar bonito ou bonita durante a semana, final de semana e feriado, tá bom? Vai lá no Centro de Estética e Beleza Paula Castro. Agradecendo a boutique, né, Érica Christian, que me veste aqui na edição do programa de hoje, nessa calça muito confortável também, muito bonita, uma estampa também já nessa proposta de verão, né, bem floral. Também essa camisa versátil, bem confortável, justamente também bem leve, né, um tecido bem leve, claro, são as duas peças da marca Cantão, que também é uma proposta lá da Érica Christian, mas tem várias outras marcas também que você encontra ali na Érica Christian Boutique, fica ali na Avenida Pinheiro Chagas, no bairro Jundiaí. Olha, agradecimento também, um abraço especial à turma da Omega do Balão, que era bom que está de volta aqui na cidade de Anápolis, que fica aqui no centro, na rua Barão do Rio Branco, número 978. Joalheria, né, vários outros também itens, acessórios para você ficar bonito, bonita, óculos solares, armações, várias questões também de acessórios, canetas, carteiras, olha, uma infinidade de relógios também, enfim, vai lá na Omega do Balão, Rua Barão do Rio Branco, no centro aqui da cidade de Anápolis. Balas de coco, dona Neuza, aquelas balas de coco que derretem na boca, viu? Para sua festa ter um sabor especial, minha dica para você, balas de coco, dona Neuza. O telefone dela no WhatsApp é o 99674-9282. 99674-9282 e telespectador aqui do programa Em Pauta tem desconto, viu? 99674-9282. Então vamos agora para o bate-papo de direito aqui dentro do nosso programa com o Dr. Victor Lisboa Campos. Olá, assinante NET, é com prazer que a gente bate esse papo aqui na sala de estar do programa Em Pauta no canal 14 na NET Anápolis com o Dr. Victor Lisboa Campos, advogado e colunista aqui do nosso programa. Dr. Victor, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez aqui no nosso programa. Boa tarde, Blenda. Boa noite, né? Bom dia, boa tarde, que o programa é retransmitido. É uma satisfação estar aqui novamente participando do programa Em Pauta, né? Discutindo questões importantes, levando ao conhecimento dos nossos telespectadores informações. Hoje estaremos falando a respeito de alienação parental, direitos alimentícios, né? Pensão alimentícia. É um tema bastante interessante que é de conhecimento e assim, de interesse de toda a população. De uma forma ou de outra, a gente nunca sabe quando é que a gente vai precisar, né, se entender um pouco sobre a pensão alimentícia. Então, se fosse você, continuava aqui sintonizado aqui no canal 14, prestando atenção nesse bate-papo. Não chamo de entrevista, né? É um bate-papo aqui para a gente conhecer mais um pouquinho dos nossos direitos. Doutor Victor, já que a gente já adiantou a pauta de hoje, né? A pauta é pensão alimentícia, aí também alienação parental. Vamos falar, né? O que é, na verdade, a pensão alimentícia? A pensão alimentícia é uma garantia que a pessoa, tanto, por exemplo, a pensão alimentícia ela pode ser paga tanto para o cônjuge, né? Também com relação aos filhos, então ela é paga para, por exemplo, a mulher ao divorciar, ela pode requerer esse direito, uma pensão alimentícia pelo divórcio, e também os filhos, né? Os filhos menores de idade, eles têm direito, dependendo da situação, às vezes quem fica com a guarda da criança não tem condições de estar custeando todas as despesas da criança, ela pode requerer que o genitor, o pai da criança ou a mãe, caso seja o pai que detém a guarda,
arque com as despesas, né? Para que consiga fazer a criação dos filhos, arcar com as despesas diárias dos filhos. Como é que seria o procedimento para receber essa pensão? No caso, por exemplo, do caso do cônjuge, da cônjuge, é uma hipótese. Ao entrar com o processo de divórcio, a mulher, que geralmente é a parte mais frágil da relação, que é o mais usual e mais comum, ela pode pleitear diretamente no processo de divórcio que o ex-companheiro dela pague uma pensão para ela. E aí, nesse caso, o juiz vai fixar um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo da situação, para que ela possa se recolocar no mercado de trabalho e possa conseguir trabalhar. Porque muitas vezes a mulher se abdica da sua vida profissional, né, para cuidar do lar, cuidar da criação dos filhos. Então, muitas vezes ela deixa de estar trabalhando, então ela sai do mercado de trabalho. Então, ao divorciar, ela se coloca numa situação complicada. Então, ela fica sem renda mensal. Então, essa pensão seria justamente para que a mulher se estabilizasse e se readequasse ao mercado de trabalho para que pudesse ter sua própria renda. Quem tem direito a essa pensão, né? A pensão, no caso das mulheres, vai depender muito da situação. É uma hipótese. Uma pessoa é casada e acaba divorciando. A mulher já tem um trabalho fixo, já tem uma certa estabilidade. Dificilmente ela conseguirá uma pensão do seu marido. Lógico, vai depender da situação financeira do seu ex-companheiro, de toda essa situação. Então, caso a caso, o juiz vai analisar toda essa situação e vai definir. Com relação aos filhos, todo filho, todo menor de idade tem direito de receber pensão alimentícia caso os pais não convivam junto, né? Ou então o filho esteja sob a guarda de terceiros, né? E também existe a possibilidade de quem, às vezes a mulher está gestante, ela já entrar com esse pedido de alimentos. Então ela entra com o pedido de direito de pensão alimentícia para uma pessoa que está grávida, né, para o bebê. Às vezes ela não tem condições de estar custeando sua alimentação, que pode prejudicar o feto. Então ela entra com esse direito de alimentos gravídicos. Então, para custear essas despesas para sustento do feto. Olha, muito interessante, viu? Para você que está sintonizando aí agora, né, o canal 14, nós estamos aqui no programa Em Pauta com o Dr. Victor Lisboa Campos, falando sobre pensão alimentícia. Qual que é o percentual para se pagar a pensão? Tem como se fazer esse cálculo, doutor Victor? Esse cálculo o juiz vai verificar caso a caso, né? A partir do momento que a pessoa dá entrada num processo de alimentos, primeiro é designada uma audiência de conciliação, né, para tentar chegar no consenso entre os pais. Então, na maioria das vezes, até conversando com conciliadores da vara da família, em torno de 60% das ações referentes ao tema consegue chegar num acordo. Então, vai depender da necessidade. Esse binômio para definir o valor da pensão vai depender da situação econômica de quem vai pagar, da situação financeira da mãe da criança, quem recebe, né? E como que era a vida financeira deles, como vivia a família, né? Então, muitas vezes, às vezes o juiz pode fixar em 30% de salário mínimo, 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, e até situações onde a pessoa tem um poder aquisitivo alto, pode ser fixado na pensão, por exemplo, em 10 salários mínimos. Então, vai depender muito da situação, caso a caso, o juiz vai analisar e vai fixar o valor dependendo da situação. E principalmente, por exemplo, às vezes o homem, né, se separou, está pagando a pensão, mas aí ele forma uma nova família, e aí, claro, ele já tem filhos novamente. Aí ele pode até mesmo requerer diminuir a pensão digamos assim, da primeira família, né? Afinal de contas, às vezes o salário não aumentou, mas a despesa se aumentou também, né? Sem dúvida. Essa questão da possibilidade, por exemplo, a partir do momento que o juiz fixa o valor da pensão alimentícia, ela pode ser revista a qualquer tempo, desde que existem fundamentos, né, amparos para que justifica a redução. Por exemplo, às vezes a pessoa perdeu o emprego, às vezes ela recebia um salário de 10 mil reais, ela perde o emprego e é recontratada por um valor de 5 mil. Às vezes a pessoa adquiriu uma nova família, tem novos filhos. Então, todas essas situações são situações que podem gerar redução da pensão alimentícia. Mas lembrando que somente vai ser possível a redução da pensão alimentícia mediante uma ação judicial. Então, a pessoa tem que entrar com a ação revisional da pensão alimentícia e demonstrar que, de fato, aquele valor que ela vinha pagando, ela não suporta mais aquele valor e justificar o motivo da redução do valor da pensão. Bom, quando existe a guarda compartilhada, como é que fica essa questão da pensão? Ainda é necessário pagar a pensão alimentícia? A questão da guarda compartilhada, ela é uma inovação, né, no cenário atual. Então, assim, tanto é que a legislação ela não define como que vai ser a guarda compartilhada. Então, a guarda compartilhada ela pode ser, por exemplo, uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe, um mês na casa do pai, um mês na casa da mãe. 3 dias, né? Então, assim, muito assim, vago a gente definir como que ficaria essa questão,
Mas assim, dependendo da situação, o juiz pode sim fixar a pensão alimentícia, ainda que exista a guarda compartilhada. Mas com certeza haverá uma redução brusca nesse sentido, porque havendo a guarda compartilhada, as despesas também serão compartilhadas de certa forma, né? Então, caso a caso, o juiz analisará essa situação. Porque acaba tendo as despesas, né? Tanto de um lado quanto do outro, né? Por exemplo, se a criança fica um mês na casa do pai, um mês na casa da mãe, durante aquele mês a despesa com alimentação, tudo fica por conta da pessoa com quem ela está, né? Daquele responsável, exatamente. Né? Então acaba que já vendo a compensação pela pensão, né? Então é somente no caso a caso, caso concreto, que o juiz vai poder verificar a situação. Olha, muito interessante. A questão da pensão alimentícia, por exemplo, o filho, ela termina assim que ele se forma, tem um tempo específico? Para o caso de menores, a pensão alimentícia, ela pode ser até completar a maioridade. Mas é importante frisar que o menor que ele recebe pensão alimentícia, o pai só deve parar de pagar a pensão alimentícia, ou ele requerendo uma medida judicial para cessar o pagamento da pensão alimentícia, ou então, por exemplo, às vezes o menor está na faculdade, completou 18 anos, mas ingressou na faculdade, ainda assim existe aquela obrigatoriedade de estar pagando a pensão alimentícia. Então, não é só pelo fato da criança, do adolescente ter completado a maioridade que cessou a obrigação do pai de estar pagando a pensão, não. Então, lembrando, a pessoa que entra na faculdade, ainda assim persiste a obrigatoriedade de pagar a pensão até concluir a graduação. Vamos pensar, a pessoa parou de trabalhar, não tem condição financeira de pagar a pensão. E agora, como é que faz? Com relação a essa questão, é importante que a partir do momento que o juiz fixa o valor da pensão, ela não deve parar de pagar a pensão. Caso ocorra essa interrupção do pagamento, quem deveria receber pode entrar com a medida judicial para forçar, para coibir a pessoa a pagar, e a pessoa, uma hipótese, ela está desempregada, mas ainda assim ela existe a obrigatoriedade. Então não adianta amanhã ou depois ela alegar, eu fiquei 1 ano desempregado, por isso eu não paguei e não vou pagar a pensão alimentícia. Então não é bem assim, a pessoa não teve condições de pagar aquela pensão, ela tem que correr atrás, procurar os seus meios para estar negociando e arcando, às vezes entrando num acordo com a mãe, faz uma homologação de um acordo, devia 10 mil de referente à pensão alimentícia, combina, eu te pago 3, eu fiquei desempregado 1 ano, tudo é conversado e desde que exista o acordo, né, pode ser feito dessa forma. E pode ser feita uma cobrança retroativa da pensão ou não? A partir do momento que o juiz fixa o valor da pensão, sim. Se a pessoa deixou de pagar algumas parcelas, ela pode cobrar esses valores que não foram pagos. Mas lembrando que enquanto não houver a fixação judicial da pensão, do valor da pensão alimentícia, não pode ser feita essa cobrança retroativa. Então temos um exemplo, por exemplo, às vezes a mãe da criança cuida do filho, às vezes separou, 3 anos depois ela vou entrar com um processo de pensão alimentícia porque eu não estou conseguindo arcar com as despesas do filho, né? E aí ela não tem o direito de cobrar aquele período atrás, somente a partir do dia que ela entrou com a ação judicial, que ela poderá dali para frente cobrar esse valor referente às pensões. E os avós? Se caso os pais não conseguirem arcar com as despesas, podem ser obrigados a arcar com essas despesas? A pensão alimentícia, lembrando que é um valor destinado ao sustento da criança ou do adolescente, né? Então, na ausência de condições financeiras dos pais, recairá sim sobre os avós, desde que tenham condições também de estar arcando com essas condições, com essa pensão, né? Então, na impossibilidade dos pais estarem pagando essa pensão, recairá sim, poderá recair sobre os avós. Lembrando também que existe a possibilidade, uma hipótese, às vezes a criança tem um irmão mais velho, de idade, que tem uma condição financeira melhor, também existe a possibilidade de pedir uma pensão para o irmão, caso os pais não tenham condições, né? Então, assim, o importante da pensão alimentícia é que é um valor destinado para o sustento da criança. Então, geralmente é um valor baixo, mas, assim, acaba auxiliando no desenvolvimento da criança. O que acontece quem se nega a pagar a pensão, Vitor? No caso, por exemplo, uma hipótese, a mãe da criança, o pai da criança não está pagando as pensões alimentícias. Ela pode procurar o Poder Judiciário, caso seja o interesse dela, porque se ela não procurar, é sinal que ela não está precisando. Mas ela pode procurar o Poder Judiciário para exigir que seja paga aquela pensão. Então, ela entrará com a ação de execução de alimentos, né, pleiteando como medidas para forçar o pai da criança a pagar, ou a mãe da criança, caso seja ela alimentante, poderá ter medidas de prisão, poderá ser decretada a prisão de 30 dias até 90 dias, para que coíba a pessoa a estar regularizando essa pensão. Existe também hoje no ordenamento a possibilidade de estar negativando o nome da pessoa
pelo fato dela não ter pago o valor das pensões. Recentemente também tivemos decisões em tribunais da Paraíba, se eu não me engano, de um juiz que determinou a suspensão da carteira de habilitação dos pais que deixam de pagar a pensão alimentícia. Pois, segundo o entendimento dele, se um pai não está pagando a pensão alimentícia, ele não pode ter um carro. Então, assim, são situações que... não teria condições financeiras para manter manter um carro. Né? Isso. Então, assim, Justo, né? existem situações onde pode haver um protesto no nome da pessoa, prisão, penhora de bens no nome da pessoa, penhora online, penhora na conta da pessoa, né? Então, todas essas são as medidas que a pessoa que tem o direito de receber a pensão pode estar entrando com um processo judicial pleiteando essas medidas para forçar a pessoa a estar pagando as pensões. Bom, e como que se faz para requerer dentro de um processo de pensão no divórcio? A pensão alimentícia, no processo de divórcio, ela já deve ser requerida desde o início do processo. Então, cumulado com um pedido de divórcio, deve requerer a pensão alimentícia. E havendo filhos menores, também deve ser fixado esse pedido, né? Senão o próprio Ministério Público vai pedir que seja emendado o processo para que contenha esses pedidos, né? Para que não venha entrar com outro processo judicial para discutir a mesma situação, sendo que poderia ser protocolado em um só processo. E a pensão ela pode ser descontada já na folha salarial? A partir do momento que o juiz fixa a pensão, sendo a pessoa assalariada, esteja trabalhando numa empresa registrada, quem requer o processo pode pedir que o juiz oficie a empresa para que a pensão alimentícia seja descontada diretamente na folha. Então, a própria empresa fará essa retirada e fará o depósito na conta do alimentado. Bom, aí dentro de todo esse processo existe uma complicação, né? Com certeza, para chegar a um divórcio, tem a situação conturbada, familiar, acaba às vezes acontecendo a famosa alienação parental, né? Envolvendo os pais, as crianças, né? Eu gostaria que você aproveitasse e explicasse para os nossos telespectadores o que seria essa alienação parental, na verdade, que é crime também, né? Sem dúvida, é uma situação, infelizmente, muito comum, né? Às vezes, pelo desgaste do relacionamento do casal, acabam interferindo na criação dos filhos, né? É comum, geralmente, mães tentarem forçar a criança a criar uma imagem negativa do pai ou vice-versa. Para rejeitar. Para haver uma rejeição, para falar, seu pai não quer te ver, você não... Às vezes, por exemplo, no final de semana o pai não vai visitar a criança. Seu pai não gosta de você, seu pai não quer nada com você. Então, assim, acaba gerando um abalo psicológico na criança, né? Então, recentemente, temos a Lei 2.318, que regulamenta essa questão da alienação parental, e ainda existe a possibilidade de incidência de penas. Então, muitas vezes, além dos crimes comuns que são praticados, às vezes uma calúnia, uma difamação referente ao pai da criança, ou às vezes uma ameaça, tudo isso já é tipificado como crime, né? Além dessas situações, existe a possibilidade do juiz, dependendo da situação, aplicar outras sanções. Então, o juiz poderá fixar, por exemplo, a perda do direito de visita, às vezes da mãe, diminuição das visitas, por exemplo, se ela fica com ela uma semana, diminuir para 5 dias, e ocorrendo situações mais graves, onde até a perda da guarda da criança. Então, assim, são medidas que o juiz pode tomar para coibir esse tipo de situação, que sem dúvida atrapalha muito no desenvolvimento da criança, né? Então, a criança não tem culpa pelo desgaste que houve durante o relacionamento, né? Então, é importante que as pessoas deixem de cometer esses crimes, promover dessa situação, que acaba abalando psicologicamente a criança, atrapalhando seu desenvolvimento. Com certeza. Existem penas já, né? Claro, é um crime, né? Como eu disse, existem essas sanções, né, administrativas de perda de guarda, perda do direito de visita, perda da possibilidade da guarda compartilhada, ou até mesmo, por exemplo, se não era guarda compartilhada, havendo incidência dessa alienação, o juiz fixar a guarda compartilhada, uma maneira de forçar, né? E além também das situações onde existem crimes no Código Penal, né? Por exemplo, uma ameaça, uma injúria, uma calúnia, também poderá responder criminalmente por esse fato. Dr. Victor Lisboa Campos, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, trazendo hoje a pauta sobre pensão alimentícia. Eu que agradeço, Blenda, é uma satisfação estar no programa, né? Estar participando novamente do canal 14 da NET, né? E sem dúvida é importante a gente levar ao conhecimento dos nossos ouvintes, que é um tema muito importante, né? Gera muitas dúvidas dos nossos telespectadores. E assim, procura se informar, evitar esse tipo de situação, desgaste, né, com relação a isso. E procure sempre consultar o seu advogado, o Poder Judiciário tem a Defensoria Pública também, que atende essas situações. E é importante a pessoa ter o conhecimento e sempre buscar as informações necessárias.
É bom que, na verdade, bom seria se todo mundo resolvesse amigavelmente primeiramente, mas caso seja necessário, os advogados estão aí para contribuir, né? Sim, sem dúvida. Caso de família é muito complexo muitas vezes, né? Dificilmente a gente consegue resolver amigavelmente, porque às vezes não tem diálogo entre os pais, né? Tudo muito recente, né? Sentimentos muito aflorados. É, um amor e raiva muito próximo. Exatamente. Olha, e com o Dr. Victor Lisboa Campos, aqui nosso colunista de direito, aqui no nosso programa Em Pauta, a gente encerra o programa de hoje, mas eu já agradeço desde já a sua audiência qualificada e conto com ela numa próxima oportunidade, tanto aqui no canal 14 na NET Anápolis, quanto também no youtube.com/programa Em Pauta. Até a próxima edição. Em Pauta. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade. Com a jornalista Blenda Maraíza. No ar. Programa Em Pauta. A sua revista eletrônica semanal.